Zumblick gostava de ser considerado o pintor da bandeira do divino. Seu amor pela cidade de Tubarão e a paixão pela história de várias regiões do estado são retratadas em suas obras. Para saber mais, eu converso hoje com Raimundo Zumblick. O Palavra Aberta já está no ar. Ô Raimundo, nós estamos no museu, que é o nome do teu pai. Como começou essa história do museu? Bem, na verdade, o pai teve uma preocupação pela história de Santa Catarina. A vida de pintura e de arte do pai foi dedicada à cultura catarinense. Com isso, o pai fez uma coleção em torno de 110 telas, que ele intitulou Isto é Santa Catarina. Num dado momento da vida do pai, houve a necessidade de abrigar essas telas e eternizar a história de Santa Catarina. Então esse museu foi uma homenagem em vida? Foi uma luta do pai e pelo aquilo que temos conhecimento, foi o único artista que em vida pôde ter um local para abrigar as suas obras, né, num porte como esse, em torno de 2.200 metros quadrados. É um centro de cultura, né, você tem anexo ao museu, você tem bibliotecas, você tem aí eventos que acabam acontecendo nesse local. Mas o objetivo principal e o esforço da própria comunidade de Tubarão, Lions Clubes, Prefeitura, o Estado de Santa Catarina, o governo federal, foi abrigar as obras de Willy Zumblick. O esforço e uma homenagem, né? Porque ele está na praça, que é o nome do teu tio. A história de Zumblick aqui em Tubarão, ela é muito forte, né? A tua família é de escritores, artistas. Na verdade, o meu avô veio da Alemanha para ser relojoeiro com 18 anos. Faleceu muito cedo. E acabou o pai depois se envolvendo na relojoaria e ótica, que hoje ainda permanece na mão de um sobrinho, né? O meu tio é um escritor, né? E tinha colunas em jornais, vários livros sobre a rede ferroviária e outros temas que foi. Ele era um apaixonado pela cidade. Como começou a pintura na vida dele? É uma história interessante e eu acho que até mesmo, né, hoje jamais aconteceria a história que aconteceu com ele e com outro artista. O pai já casado, aos 26 anos de idade, um amigo o convida para operar a máquina de cinema, que as máquinas vinham em rolo. E nessa época, que isso passou aí pelos idos de 1928, 1930, você não tinha a propaganda impressa. E o pai olhava as cenas do filme e postava isso em cavaletes que deixava nas esquinas divulgando o cinema e até mesmo em cima no painel do cinema você tinha isso posto. E as pessoas começaram a levar para sua casa esses cavaletes. Mas o essencial do pai, a preocupação dele era pela cultura, né? Por isso mesmo a importância das telas de Anita Garibaldi, de Guerra do Contestado, e ele sempre me falava o seguinte, quer dizer, dificilmente as pessoas entram numa biblioteca para ler sobre Anita Garibaldi, para ver sobre o monge João Maria, para ver sobre a Guerra do Contestado. E os quadros facilitariam o interesse das pessoas nesse tipo de história. Por isso mesmo, ele insistiu durante a vida, calcula-se que pintou aí, em termos de obras 5.000 obras, né? Ele insistiu com a história de Santa Catarina. 5.000 obras. Quanto tempo ele levava para pintar um quadro? Ele tinha uma agilidade uma facilidade de pintar. Eu tive o privilégio de poder conviver com ele, né? Parte da minha vida, mesmo antes, mesmo depois, quando fui morar em Florianópolis, a gente tinha uma proximidade muito grande e um envolvimento também pelo meu gosto da arte e a cultura. Mas o pai, numa tarde que a gente saía para pintar a natureza, o pai desenvolvia assim 2 telas numa tarde com a maior facilidade. E tinha um detalhe importante, o pai já com a sua ótica instalada, nós filhos já em casa numa fase escolar, o pai todas as noites o pai pintava um quadro, todas as noites, chovesse ou não chovesse, se ele ia ao Rotary Club, que ele fazia parte do Rotary Club ou não, se ele ia a uma festa, ele sempre tinha que dar uma pincelada. Então a vida dele, ele dividiu muito bem o trabalho, a vida
e as suas pinceladas, sem, em momento algum, deixar de dar carinho aos seus filhos. Então, durante o dia ele trabalhava na ótica e à noite pintava. Era uma forma de lazer ou ele já vivia, já sobrevivia, alimentava a família com o valor dos quadros? O pai nunca misturou a arte em função do valor financeiro, né? A arte sempre foi um hobby. O único momento que o pai acabava vendendo uma tela é quando ele fazia uma exposição, que fez aí em torno de 75 exposições. Mas assim, no dia a dia, se vinha uma autoridade de Tubarão, se chegava uma personalidade em Florianópolis, né? Se gostava de todos os níveis sociais, que o pai tinha essa facilidade de conviver com todos os níveis sociais, as pessoas sempre tinham uma lembrança, ou tem até hoje uma lembrança do artista Willy Zumblick. Uma outra curiosidade, ele gostava muito de pintar bandeiras do Espírito Santo. Por que isso? É uma festa, a bandeira do divino, que nós chamamos, é uma festa religiosa e o pai teve uma participação muito grande na vida e na infância dessa festa religiosa. Ele mesmo se considerava o único pintor no mundo que se dedicava à pintura da bandeira do divino. E ele conviveu muito com isso, né? O pai tinha uma humildade, era um gentleman, mas tinha uma humildade muito grande no trato das pessoas. E essas festas populares, ele sempre participou efetivamente. E para quem quiser apreciar as obras de Willy Zumblick, é só vir aqui no museu? Como é que funciona isso? Há um movimento muito grande de escolas públicas particulares, né? Como você sabe, hoje existe a disciplina artes na escola e as pessoas da região, Criciúma, Tubarão, Uruçanga, né? Até mesmo de Paulo Lopes, como já vivenciei a semana passada, as pessoas vêm identificando a obra através das disciplinas. E há um fluxo de pessoas realmente grande para a cidade de Tubarão, a proximidade que está da BR-101, né, o conhecimento pelo artista de procura. Hoje, o pai teve a felicidade, ainda em vida, ter 3 livros escritos sobre suas obras. Hoje tem um site que é willizumblick.com.br na internet, que tem estendido ao mundo, né, tem facilitado ao mundo as pessoas conhecer esse artista. E escultura ele fez? Ele trabalhou muito esculturas também, né? Ele, com a enchente que todos nós de Santa Catarina reconhecemos que houve em Tubarão, a enchente, a torre da principal catedral de Tubarão é uma torre de gratidão, onde tem um monumento feito por ele, em gratidão às pessoas que contribuíram naquele exato momento com aquele desastre que teve em Tubarão. Na BR-101, nós temos aí um monumento aos caminhoneiros, porque a juventude do pai, ele imaginou em ser um caminhoneiro, ele tinha um sonho de ser um caminhoneiro que acabou não sendo. Então, e por que esse sonho, você sabe? Eu não sei dizer. Mas quando ele comentava, ele dizia justamente para ele poder conhecer o Brasil, né? O pai nasceu em 1913, sem televisão, sem nada, e ele tinha o sonho de conhecer o Brasil. Então ele dizia que foi frustrado um pouco na vida, se tivesse que dizer que ele foi uma pessoa que teve alguma frustração, em termos de não ter sido caminhoneiro. E ele fez uma homenagem muito bonita na Praça de Tubarão, sobre a homenagem à mãe, né? Onde ele tem um monumento à homenagem à mãe. O acervo, que pelo menos é tão visitado quanto ao museu, é que na Igreja das Oficinas ele tem a Via Sacra pintada por ele, né? E um painel ao fundo da igreja que as pessoas visitam tanto quanto, eu digo, ao museu, que caracteriza parte da vida dele em Santa Catarina. E a gente pode dar uma volta aqui pelo centro de Tubarão e conhecer? Com toda certeza, se você vem a Tubarão, né, e acaba não passando por esses pontos, que são pontos turísticos, mas que representam a cultura da cidade. E infeliz, Bela, eu digo sempre, infelizes são as pessoas que não podem conhecer o seu passado, né? A pintura do pai, a importância desse museu para a cidade de Tubarão, para o estado de Santa Catarina, até mesmo para o Brasil, é que as pessoas, né, daqui a 50, 100, 200 anos, como nós vimos na Europa, né, em países da França, da Alemanha, os museus nos levam ao passado e à história, né? E todas as exposições que o pai fez ao longo da sua vida, ele sempre escolheu lugares populares. Então, vamos fazer esse passeio. Vamos lá? Então,
naquilo que a gente vinha conversando, você tem aí os monges que foram da Guerra do Contestado, o pai registrou. O amarelo, a cor amarela, o pai sempre foi reconhecido por essa habilidade que ele tinha no tom amarelo, né? Na iluminação que ele deu aos quadros, na característica de expressão das pessoas. E precisa ter uma iluminação especial em cima do amarelo dele? Não, mas sempre a tela foi... Quando a pintura do pai, o pai sempre usava nos fundos uma iluminação, e os quadros foram mais ou menos trabalhados para que tivesse a iluminação, né? Essa é a Anita Garibaldi, todos nós conhecemos Santa Catarina sobre a heroína que foi, né? Sobre a luta que ela teve. Como tu falasse, né? Desperta uma curiosidade na história da gente. Na história, sim. Então você tem a história da Anita Garibaldi, o pai se dedicou muito a isso, essa história foi muito forte. Esse meu tio, Walter Zumblick, que é escritor, acabou escrevendo a história de Anita, aproveitando telas do pai, e alguns governos que passaram por Santa Catarina também se dedicaram a usar essas telas em termos da história de Anita Garibaldi. As obras dele ilustraram alguns livros? Tem vários livros, muitos livros sobre a história, principalmente Guerra do Contestado e Anita Garibaldi, hoje, que acabou, mesmo livros na Itália sobre Anita Garibaldi, utilizando-se das telas do pai para esse fim, né? Então é interessante aquilo que vimos falando sobre a cultura permanecer, se eternizar na vida em função da arte do artista Willy Zumblick, né? E a vida do pai, então, acabou sendo o trabalho na relojoaria, né, durante o dia, e à noite sempre estudando muito, né, os detalhes de um traje, né, uma embarcação, o tipo de vela que se tinha. Ele pesquisava antes, então? Muito, muito. O pai buscava as suas fontes, mesmo antes de não ter internet, as suas fontes de informação, para ter a realidade dos fatos. E também era uma criatura extremamente vaidosa, né? Aonde ele ia, nos quadros, ele acabava sempre introduzindo a sua imagem. O autorretrato bem representa com os frades tocando ao fundo, né? E procurava em muitas telas ele mesmo se colocar nas telas, que passava por uma vaidade normal de um ser humano, que é uma criatura incrível nas suas conversas, né? Com uma facilidade de manuseio dos pincéis, de fala, né? E interessante que o pai viveu essa vida toda, né, buscando justamente o mais importante para ele, que era caracterizar a cultura. Eu, pessoalmente, entendo que o pai teve uma habilidade muito grande para o paisagismo, né, mas o forte dele foi justamente as festas tradicionais hoje de Santa Catarina, né, buscando de cada região alguma coisa que se caracterizasse. Uma característica daquela região. Quando é que ele parou de pintar? Aí é o detalhe mais importante, nós até estamos aqui. O pai acabou deixando de pintar no dia da inauguração desse museu. Ele acabava mencionando que tinha cumprido a sua missão aqui na Terra, né, no sentido da arte. Outros alegavam o cheiro da tinta, que acabava prejudicando, mas eu tenho a certeza que ele tinha com ele mesmo, que ele lutou aí quase 15 anos para ter um momento onde abrigar as suas telas, né? Mas ele não mencionou, não falou por quê? Ele nunca disse por quê, mas todos nós temos a certeza que ele acabou se sentindo cumprido, aonde pudesse deixar essas belíssimas obras de arte para eternizando a sua vida, né? Ô Raimundo, é um orgulho muito grande, né? Olha, é extremamente emocionante você falar de um pai, no sentido de que, não o pai, mas o artista, no sentido que ele deixa isso e eterniza o seu nome, né? E da sua contribuição e a sua passagem aqui na Terra. Não tem a menor dúvida que ele foi um abençoado por Deus, por poder e lhe permitir, primeiro, a gente conviver com o pai que foi. Segundo, permitir que outras pessoas possam ter a oportunidade de conhecer esse artista que nós chamamos o artista maior, Willy Zumblick. E parabéns pela tua luta aqui em manter essas obras e deixar aqui exposta para todo mundo poder acompanhar essa maravilha. Obrigada pela entrevista.